Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Michele aqui, está no ar mais um programa Transitando Vidas Podcast. E hoje o meu convidado é muito especial, assim como tem sido, é ele, o diretor de fiscalização de trânsito do CMTT, Dr. Maxilânio Aparecido. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui neste podcast. O prazer é nosso, agradeço pelo convite. Estamos aí para poder sanar as dúvidas e enriquecer cada vez mais a mentalidade dos nossos condutores. Excelente. Diretor, antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que é um bate-papo que vai trazer muita informação, muito enriquecimento, assim como tem sido, como eu falei, eu quero fazer um agradecimento publicamente. Porque o CMTT, para quem não sabe, é Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, certo? Certo. Então eu preciso fazer um agradecimento a todos vocês da equipe, porque no dia 3 de outubro de 2020 é sabido que eu perdi o meu filho, e de uma forma trágica. E naquele dia, quando eu cheguei, o CMTT já estava fazendo o controle, né, de tráfego do local, já estava ali orientando as pessoas, despachando os curiosos, controlando o trânsito para que não ficasse mais obstruído. Mas além disso, eu preciso fazer um agradecimento pelo cuidado que vocês tiveram comigo, com a minha família, pelo o tocar, pela sensibilidade, porque a gente tem a mania de ver o CMTT como inimigo. Assim, a maioria das pessoas tem a mania de ver o CMTT como inimigo da população. Naquele dia, eu já agradeci algumas vezes, não sei se chegaram até vocês, e eu preciso aproveitar essa oportunidade, esse momento oportuno, para agradecer vocês imensamente por esse cuidado. E daí teve o cortejo. E eu lembro que eu pedia muito, assim, naquele momento para Deus, que já que tinha sido tão triste a forma com que meu filho tinha partido, que pelo menos fosse bonito. E então, foi numa época de pandemia, né? A gente não podia ter muito contato físico, mas assim, foi a forma mais linda que eu já vi um cortejo, um triste e bonito, porque vocês me acompanharam. Eu não sei se alguém pediu ou se foi pela repercussão. Eu sei que vocês chegaram lá no local do velório, vocês esperaram o tempo todo, vocês acompanharam o trajeto nosso, que era uma distância longa que a gente tinha que percorrer. E foi tranquilo, não teve problema nenhum com o trânsito nesse trajeto que nós fizemos. E eu preciso agradecê-lo. Eu não me esqueço das pessoas que estenderam a mão, mesmo que seja, que vocês vão dizer, foi uma obrigação minha e etc. Mas não foi. Pra gente foi cuidado. E eu quero te agradecer. Claro que o senhor vai representar toda a equipe. E os meus sinceros agradecimentos em meu nome, em nome da minha família, a todos vocês. Bom, a gente fica lisonjeado com esse agradecimento. É uma prerrogativa e uma obrigação nossa, como gestores do trânsito na cidade, de estar agindo em todo o sentido de preservação da vida. No dia fatídico que a senhora mencionou, a gente foi acionado, sim, os meus agentes estavam postados na companhia, e como a proximidade ali é bem pequena, eles se deslocaram prontamente, chegaram lá com a situação bem quente ainda. Bem quente. Tinha acabado de acontecer, eles viram assim, tudo aquilo ali, já isolaram, tomaram todas as providências necessárias para segurar a via, as pessoas, muitos curiosos. A gente tenta sempre evitar, né, preservar ali a incolumidade daquelas pessoas, a intimidade, né? As vítimas, né, resguardar aquilo ali, porque acaba que quando se trata de vítimas fatais, vira um local certamente de crime. De crime. Né? Em relação ao cortejo, eu sempre falo para os meus agentes, para o meu pessoal, no Código de Trânsito ele fala sobre dignitários, as pessoas que têm a prerrogativa de serem escoltadas no caso do seu falecimento ou no caso do seu transbordo para uma unidade hospitalar. Mas eu sempre digo para eles que todas as pessoas são dignitárias, todas as pessoas são dignas desse cuidado, desse carinho por parte dos órgãos públicos. A gente, como servidor público, tem essa vontade que sempre que as pessoas tiverem necessidade, que elas possam estar recorrendo a gente, para a gente poder estar suprindo essa falta. E assim, independente de quem quer que seja, sendo os dignitários, obviamente, mas também sendo qualquer um do povo que precisar desse auxílio, nós vamos estar dispostos a auxiliar.
Porque como eu falei, eu não sabia exatamente se já tinha, de repente, a repercussão, só que eu me senti acolhida, porque naquele momento você não para agradecer, Imagina. obviamente, né? Imagina. Mas depois você vai chegar na sua casa, você vai prestar atenção. E eu cheguei a comentar isso, chegou a comentar isso em casa, o CMTT fez um trabalho bonito, você viu, eles ficaram o tempo todo. Eu acredito, assim, doutor, acredito não, eu tenho certeza do que eu tô falando agora, é que são esses detalhes que eles vão alimentando um pouco do cuidado da alma humana com a gente. Porque igual o senhor falou, todas as pessoas são. Então, que elas saibam que elas são, né? Que elas saibam aonde recorrer caso isso aconteça. Então, assim, é um agradecimento, é público, é em nome da minha família para todos vocês. E, assim, hoje eu quero fazer um bate-papo para o senhor. Tem algumas perguntas dos nossos telespectadores, os nossos seguidores, eles são os melhores do mundo. Eu abro assim as caixinhas e já vem sequência de perguntas e eles são muito respeitosos, sempre com muita empatia pelo outro, que eu sempre venho falando, e o nosso intuito aqui é sempre ajudar mesmo. Então eu acredito que o nosso papo vai ser enriquecedor e eu gostaria muito de começar perguntando para o senhor, para que o senhor explanasse para nós os pilares de uma direção defensiva. Bom, a direção defensiva ela é baseada nas atitudes, no conhecimento prévio das situações, e tanto da via quanto das situações pessoais do condutor, dos passageiros, do ambiente onde aquela pessoa está inserida naquele momento e das condições do veículo. Todas as questões que você for buscar de conceito da direção defensiva, você vai achar diversos autores falando diversas coisas. Mas a gente pode tomar como base a direção defensiva como sendo aquela direção que você não vai estar agindo de forma a causar prejuízo para os outros ou para você. Que você não vai estar ocasionando riscos, não vai estar com excesso de velocidade, você não vai estar sob a influência de entorpecentes, de medicamentos que causem algum transtorno ali cerebral momentâneo. Não esteja sob a influência de álcool, o veículo esteja em perfeitas condições, que você tenha uma noção, vou fazer uma viagem daqui até Ilhéus, já faz um mapeamento das regiões onde você vai passar, que você tenha prévio conhecimento e tome atitudes prévias de forma a se evitar qualquer tipo de dissabor. Então é uma maneira assim, além de defensiva, é preventiva. Justamente. Você tem, lógico, vai ter uma diversificação quando você for pegar lá a direção defensiva. Você pega o livreto lá, vai estar um autor falou uma coisa, outro falou outra. Mas basicamente, quando você liquidifica todas essas informações, você tem que é realmente agir com sobriedade ao dirigir ou ao ser passageiro. Porque, assim, por exemplo, não vamos dar o exemplo da motocicleta. Quando você é passageiro de uma motocicleta, você tem que saber se portar como. Porque muitas vezes você pode ocasionar um acidente. Isso é verdade. É até interessante porque é umas questões que nós vamos abordar juntos, em questão de pedestre, ciclista e motociclista, porque quando a gente trata do trânsito, eu acredito que nossa cabeça vai para o motorista do veículo, para veículo, né, que seja alto porte, que seja caminhão, que seja, mas é veículo. Só que a gente esquece que todos nós somos o trânsito de algum momento. O CMTT, o órgão, ele tem alguma tratativa de prevenção para ajudar os pedestres a lidar, por exemplo, não atravessar, entrou na faixa, eu já não posso sair correndo. Tem alguma medida preventiva para pedestre? A gente sempre preconiza e sempre exerce o que é ditado pela lei. Nós, como efetores públicos, a gente não pode estar simplesmente inventando normas, a gente tem que cumprir o que está escrito na lei. Sim. Mas a gente tenta, através de campanhas educativas, através do Maio Amarelo, através de diversas campanhas que são feitas nas empresas, nas escolas, trazendo aí essas pessoas, que são a parte interessante do trânsito, são os profissionais, as crianças, as pessoas que estão envolvidas no trânsito. Porque o trânsito hoje ele envolve todas as categorias sociais em todo o mundo. E a gente percebe que é aquela educação primária mesmo, né? Igual criança. Tem que ser bem lúdico mesmo. Isso. Então, com esse esforço que é feito a partir dos órgãos de trânsito, em amparo a essas instituições, em amparo à sociedade em geral, a gente sempre tenta, durante esses podcasts, entrevistas, palestras, visitas aos locais, ou mesmo no serviço de campo, mesmo no serviço de fiscalização, a gente tenta imprimir nas pessoas os quesitos legais para atravessar uma faixa, para atravessar uma via, como é que tem que ser feito, como é que não pode ser feito. Então a gente busca, sim, ensinar de forma a prevenir. Haja visto que a direção defensiva não é só para quem está ali com um veículo, mas todos que fazem parte do contexto trânsito, desde o pedestre até o motorista do bitrem. Toda essa cadeia tem que respeitar o quesito trânsito com segurança. Não é? Então, as medidas feitas são no sentido de se evitar, de se conscientizar. E isso é feito diuturnamente. Muitas vezes a gente faz, por exemplo, vai para a porta da escola X.
Na Vila Formosa, por exemplo, sim. tivemos um caso aí de um aluno ter sido atropelado na faixa. Pouco tempo depois, a própria diretora da escola teve um dissabor lá também. Então a gente fez uma campanha lá em cima e de vez em quando eu mando a fiscalização lá, para poder fazer aquela saída dos alunos. Isso traz segurança para os alunos, segurança para os pais e mostra que as pessoas não podem simplesmente chegar, encostar onde não podem, estacionar no local proibido, parar em cima de uma faixa. E tudo tem que ser comedido, entendeu? Então essas atividades voltadas para a educação do pedestre ao atravessar a faixa, elas são feitas e espero que as pessoas possam passar a ter mais conhecimento disso. Né? Quando for entrar numa faixa, sinalizar com a mão, esperar os veículos pararem, observar. Aquele condutor que vai parar para o pedestre atravessar, ele ter o cuidado com isso, porque muitas vezes pode vir um veículo em alta velocidade nas costas dele. E aí? Né? A gente tem um debate em alguns grupos de fiscais aí, também de direito, nas nossas redes sociais, em que as pessoas falam que mas o veículo não pode ligar o alerta por causa da faixa pedestre. Mas o artigo é muito claro, ele fala em imobilizações. Quando você imobiliza o veículo, você torna ele parado. Você parou para uma emergência, porque um pedestre atravessar na faixa pedestre, por exemplo, na Avenida Brasil, onde o trânsito é muito rápido, isso gera um risco muito alto para o pedestre e para quem está vindo. Então, assim, não é correto, não convém diante da lei, mas é uma coisa muito pertinente do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Porque o bom senso, você vai estar cuidando de uma vida, de várias vidas, aliás, porque você está preservando o pedestre, você está preservando a sua incolumidade física e patrimonial, e a pessoa está vindo atrás está vendo, o cara está parado. À toa não é. Porque muitas vezes, tem muitos veículos que estão com as luzes de freio queimadas, e você não sabe que aquele veículo está com defeito, se ele está parado, se ele está na velocidade menor. E seta é uma coisa assim que a gente não percebe em Anápolis, né? Então, por isso, assim, essa questão de ligar... Não é só em Anápolis. É em todos os lugares, A gente vai para outros estados aí... É mesmo? Não. O pessoal então a gente fala, goiano não dá seta. Gente, seta é feita para usar. A gente tem a obrigação, é a forma de a gente se comunicar no trânsito, é você olhar pro colega que está vindo na moto, pro caminhoneiro, pro motorista de ônibus, pro pedestre em si, que eu vou virar para em tal lado, eu liguei o alerta, eu tô parando por algum motivo, não é à toa. Não é? O que as pessoas têm que banir de si, do seu comportamento, da sua conduta, é que elas não podem ligar o alerta à toa. Né? E nem em cima, né, diretor? Dá para ser um pouquinho antes. De maneira alguma. Se você tá vendo a pessoa lá na beirada da calçada fazendo sinal, gesticulando que vai atravessar, tem o bom senso de parar. Nós temos cidades no Brasil que são extremamente educadas nesse sentido. Né? As pessoas veem o pedestre, eles param, realmente param, todo mundo para. É aquele silêncio. Isso é respeito com a vida. E agora o senhor falou uma questão muito interessante. A Avenida Brasil, né? A gente sabe que ela corta, né? Toda a cidade. Tem muitas faixas de pedestres ali. Pelo menos a sul, eu frequento mais a sul, né? Que daí eu vou por ali. Toda vez, porque assim, ali não tem nenhum sinal para que, né, botoeira, que o pedestre possa apertar, e às vezes ela passa desapercebida. Eu, assim, na maioria das vezes, eu vejo que elas estão um pouco apagadas. Eu temo muito que os pedestres entram ali, porque como eu passo todo dia, de uma vez, eles descem do ônibus e saem correndo. Aí, assim, por exemplo, na Avenida Brasil, é possível a gente ficar parando de faixa em faixa toda hora, e vem aquela conscientização, pedestre, calma aí um pouquinho, deixa o trânsito fluir. Como é que funciona essa parte? Existe realmente a necessidade de uma readequação da sinalização de tempos em tempos, para que ela não fique apagada, não fique prejudicial para o uso dela. Né? A questão da botoeira, eu creio que, na medida do possível, os estudos sendo implementados pelo nosso diretor Igor, que é o gerente da situação da engenharia de trânsito em Anápolis, o diretor, ele que gerencia essa parte, eu creio que ao passar do tempo, essas medidas vão ser implementadas. A botoeira é super importante. Questão de parada em faixa. Se existe alguém na faixa que ainda não começou a travessia, a gente tem que observar se ela realmente vai atravessar. Já houve situações em que eu mesmo já parei meu veículo, saí cantando pneu, e quase o cidadão atrás veio, buzinou, me chamou de tudo quanto é coisa que existia, e as senhorinhas eu fiz, e a senhorinha não vou. Então isso aí é super chato, porque se não vai atravessar, pelo menos se afasta um pouco. Mas se vai atravessar, faz da forma correta. Sinaliza, espera, né? Então assim, se a pessoa sinalizou, todas as leis que nós temos, elas são, a priori, determinantes para a preservação da vida. Da vida. Correto? Então se existe um pedestre ali, que é a parte mais frágil do trânsito, é o elo mais frágil da corrente do trânsito, se ele está pedindo para passar, eu não tenho que ter nem bom senso, eu tenho a obrigação de ceder a passagem para ele.
É isso. Consequentemente, os outros também. E as pessoas que incorrem na desobediência disso não estão só desobedecendo a lei. Elas podem incorrer em algum tipo de crime. Porque se aquela pessoa sofreu algum tipo de lesão, ela pode ser incriminada, porque ela tinha obrigação tácita, porque ela fez um curso para ser habilitada, e ela vê todos os dias sendo noticiado que é obrigação da gente respeitar o pedestre. Exatamente. Né? Então, assim, igual você perguntou, eu teria que parar em todas? Se em todas tiver pedestre pedindo para passar, o ideal é que se pare em todas. Mas você tem que respeitar as condições da via e as condições que você está também, porque às vezes você está vindo a uma velocidade muito alta. É isso. E existe esse risco. Porque de repente, se você parar, ali é 60, né? 60. Se eu for, presumo que vai acima, já é 70, já estou acima, 72 eu já pego passível de multa, né? Sim. Então tá, aí eu freiei de uma vez, vem o outro que também não estava esperando uma faixa ali, aí causa uma junção de acidentes, né? Então a gente precisa prestar atenção bastante, como o senhor está falando, vai mesmo, você tem certeza? E sempre na faixa, porque não dá pra gente descer do ônibus e achar que eu posso ir cortando entre os veículos, né? Agora tem uma questão que eu vejo muito, também presencio muito, dos ciclistas. Porque agora, assim, hoje em dia nós temos vários, né? Não é só mais ciclista. Antes, eu posso falar por mim, eu usava a bicicleta para ir trabalhar. Era o meu meio de locomoção. Então, assim, hoje não. Hoje eu tô indo, eu vejo os ciclistas pedalando, que seja por esporte, que seja pelo motivo que for. Eles vêm na contramão, por exemplo. Eles não andam na mão que eles deveriam andar. É correto, que eu já ouvi falar muito isso. Você tem que andar na contramão, na contra do ônibus, do veículo que vai. É correto essa prática? Isso depende do tipo de via que o ciclista está inserido. Né? Se for uma via rural, se for uma via que tenha acostamento, ele pode tá fazendo essa inversão, sim. Tá. Agora, na cidade, o ideal é que ele ande junto ao meio-fio, no sentido dos veículos. No mesmo sentido, não tem essa de ser contra para poder... Por isso que quando surgiu o Código de Trânsito lá em 98 e as posteriores alterações, né, é preconizado que a bicicleta e o capacete tenham fitas refletivas, tenha um dispositivo luminoso, tenha buzina. Até para que ele seja seguro para ele, né? Para que a gente consiga visualizar. Garantir a segurança também. dele. A gente vê aí ontem, por exemplo, teve um atropelamento lá em Goiânia de dois ou três ciclistas. Eu li. Né? Então, assim, o condutor saiu do local, logicamente que ele vai responder por isso depois. Mas é uma situação que trouxe uma alteração na vida dessas pessoas para sempre. Com certeza, é isso que a gente está falando, independente desse... vamos responder de alguma forma? Que vai responder, mas o transtorno que ele trouxe, né, essa ausência, esse problema, de repente alguns nem saem ilesos, ou de repente ficam paraplégicos, tetraplégicos para sempre, porque é uma sequência de caos. Né? E fora o transtorno, já chegou atrasado, vamos supor que na pior das hipóteses não aconteceu nada. Já chegou atrasado no trabalho, ou no local onde ele queria estar, já não foi um dia que ele fez uma rotina ali, ele já fugiu do que já era para ser, né? Já saiu de casa e já criou aquele transtorno, já mudou toda a rotina, tanto dele quanto da pessoa que causou, né? Então, assim, diretor, tem uma outra pergunta que eu quero fazer bastante, e agora pode ser até que envolva mais o centro da cidade, que é onde o fluxo é maior, né? Então, assim, estacionamento proibido e estacionamento irregular, qual que é a diferença? O estacionamento proibido, ele é uma coisa que está explícita na lei. É proibido parar e estacionar. Proibido. É proibido estacionar, né? Agora, o estacionamento irregular, ele é tratado como aquele de maneira ampla. Todo tipo de situação que você imobiliza o veículo na via, seja artigo 182, que é parar, seja artigo 181, que seja estacionar. Qualquer uma dessas condutas em que você faz de forma irregular, posição inadequada, distanciamento do meio-fio, a questão da proximidade da esquina, uma vaga que não é sua, por exemplo, o idoso para na vaga do PNE e vice-versa. Você usurpa o direito daquele cara de fazer uma carga e descarga. Isso tudo é irregular. Então, o idoso, ele não pode parar em outro local sem ser a vaga do idoso, assim, independente do PCD, né? PCD, que PNE, é pessoas com deficiência, e PNE, que é pessoas necessidades especiais. Justamente. Portador, né? Necessidades especiais. Justamente. Isso. Então, o idoso, ele não pode. Não pode. Assim como eu não posso, o idoso também não. Não. Aquela vaga do PNE, ele é específico para ele, até porque é uma gama muito grande de pessoas que têm essa prerrogativa, né, que vai desde as pessoas paraplégicas, pessoas que são de condição de deambulação
mais dificultada. Uhum. Pessoas com problema de visão, autistas, gestantes, pessoas, mulheres que estão amamentando, né? A própria situação do obeso mórbido, que é aquele, não é o gordinho igual a gente tá, não. A gente quem, diretor? Mas aquele condutor, aquele passageiro, lembrando que essas vagas não são só do condutor, elas são de quem realmente merece. Sim. Ela não é do veículo, ela é pessoal. Certo? Então, o obeso mórbido é aquela pessoa que realmente não consegue. Tem uma doença. É declarado, é crônico. Justamente. Né? Um tiroidismo, uma situação dessa. Isso. Mas as pessoas não podem, o PCD não pode usar a vaga do idoso e o idoso não pode usar o PCD. Diretor, existe diálogo antes de aplicar multa? Ou como eu falei no início, a gente tende a achar que o CMTT é aquele que só multa e que não tem diálogo nenhum e que aí a gente só serve para quê? Serve para quê? Fala um pouco pra gente sobre isso. É complicado porque nós temos a cultura de nunca assumirmos os erros que a gente comete, né? Por outro lado, no nosso país, a gente também tem uma cultura de demonizar todo tipo de fiscalização. Vocês acabam sendo os bruxos da história. Justamente. Se você recebe a fiscalização, por exemplo, da saúde na sua casa porque teve um foco de dengue, você vai achar ruim. É verdade. Se você tem uma empresa e vai à fiscalização da fazenda lá, você vai escorraçar o fiscal. Verdade. Se você tem um empreendimento, um açougue, se vai da vigilância, verdade. O cara quer me ferrar. É um monstro. E não é assim. A gente tem que observar que esses agentes públicos das diversas categorias, eles têm a função de estar assegurando que as condições estão sendo garantidas ali dentro para poder exercer a função deles e poder trazer um produto ou um serviço bacana. Então, o que a gente vê nas situações? A gente sempre chega no local, por exemplo, estacionamento proibido. Chega, o pessoal pergunta ali, o agente sempre tem essa conduta de perguntar onde está, não achou, não tentou de todo jeito, não conseguiu, uma porta de garagem, a pessoa tem que sair. Aí a gente tem de todo jeito, não achou, a gente autua. Dependendo da situação, a medida administrativa, segundo o Código de Trânsito, ela pode ou não ser aplicada. Então, o guinchamento em si, a remoção do veículo, ele é uma medida administrativa. A gente pode ou não fazer. O veículo aqui está só no local que não pode, está indevido, a situação está afastado, mas não está causando risco. A gente vai deixar ele aqui, mas vai autuar. De outra forma, não. Por exemplo, a porta só da sua residência, ou precisa sair, ou precisa chegar. Então, a gente tem a obrigação de remover aquele veículo. Muitas vezes a gente não encontra. Né? Então, assim, as pessoas, diante do que eu falei, que não assumem muitas vezes a responsabilidade pelos erros, não são todas. A grande maioria das pessoas são bons cidadãos, são zelosos uns com os outros. Mas a gente encontra algumas pessoas que são renitentes, são muito difíceis de lidar e que fazem isso. Tem esse comportamento de às vezes tentar agredir, de xingar. A resistência, justamente, né? De jogar a culpa no agente fiscalizador, numa conduta dele, para tentar anular o ato fiscalizatório e, decorrente disso, cancelar a auto-infração. A gente recebe denúncias acerca das abordagens, acerca de algumas situações, e quando a gente faz as oitivas, a gente vê que tudo aquilo ali foi maquiado. Para quê? Para tentar induzir quem vai responder aquele procedimento para poder estar buscando ferrar o agente, isso, entendeu? O policial militar. Então, não é correto a gente ter esse tipo de comportamento. Se errou, assuma o erro. Não é feio, não. Verdade. Não vai doer no bolso. Mas eu errei. Pode acontecer de amanhã, acontecer comigo, e eu querer que a justiça seja feita. Tá em outro lugar, né? Tá em outra pode posição. Ser a posição inversa. Então, a gente tem que ver que o direito do outro é o mesmo direito que a gente tem. E se o dele foi ferido, amanhã o seu pode ser o meu. Eu não vou poder sair enxovalhando um agente de trânsito, um policial militar, o delegado, o promotor, seja quem for, o outro condutor, né, numa briga de trânsito, porque pelo simples fato que eu tive, que eu achei que eu podia. E que eu tava com pressa e pronto. Justamente, a questão do jeitinho. Não, aqui é rapidinho. A gente vê muita situação. Muita situação. Né? O jeitinho aqui é rapidinho, eu vou... Porque tem aquele momento em que eu tô ali, eu paro rapidamente, porque daí entra carga e descarga e embarque e desembarque, que também são distintos. Sim. São distintos essas... São. A carga e descarga, ela é a operação prevista na lei pelo tempo necessário para você subir ou descer uma mercadoria no seu veículo. 15 minutos ou não tem? Não tem um tempo específico. Mas 15 minutos é muito, na verdade, como é um né? estacionamento rotativo, quanto menor tempo, melhor. 15 minutos. Haja visto o seguinte, muitos casos que a gente autua, que nós fiscalizamos e temos que autuar, é daquela situação que o cidadão chega, põe o veículo dele lá, seja caminhão, seja a própria motocicleta. Porque independente do veículo, a carga e descarga é uma operação. Mas ele coloca ali, tranca e sai. Nesse caso, ele não está em operação de carga e descarga. Carga e descarga é a movimentação. Ele estacionou.
né? A senhora desceu na porta ali do comércio da senhora, a senhora tem que pegar um medicamento na farmácia que é do lado. Peguei o medicamento e saí. Aí, É isso. É um tempo estrito para isso. Passou disso aí, é estacionamento. Porque daí tem gente que vai lá, bate papo, toma café, depois quer voltar e não quer ser autuado. E a grande maioria das situações muito é isso aí. A pessoa, não, tava ali, era rapidinho, mas enrolei, fui no banco. A carga de descarga não é para isso. Descarga não é para isso. Né? Nós já temos um trânsito bastante conturbado e diante dessa breve alteração do nosso modo de viver em Anápolis em relação ao trânsito, né? Com essa alteração aí, as alterações que estão vindo, provavelmente a gente vai ter que mudar nossa mentalidade e passar a utilizar isso com mais sabedoria. Questão das vagas de embarque e desembarque. Não tinha essas vagas em Anápolis, mas diante de tantas audiências públicas que a gente tem pelo Concidade, pelo plano diretor, a gente foi recebendo as demandas dos aplicativos. Foi fazendo essa solicitação? Os condutores de aplicativos entraram com esses pedidos, a gente abraçou essa causa e implantou algumas. Nós temos algumas vagas nas regiões mais adensadas de trânsito em Anápolis, né? E essas pessoas podem estar utilizando para isso. Fato é que, infelizmente, sempre tem um ou outro que vai estar utilizando ela de forma errada. Né? Aí eles pegam e reclamam, a gente vai e tenta corrigir, mas em muitos casos a gente vê que são os próprios condutores de aplicativos que utilizam de forma errada. Mas a grande maioria das vezes, realmente, as pessoas desrespeitam esses profissionais e colocam os casos ali e ficam. Né? Às vezes você vai ver, mas eu tinha que descer uma pessoa que é idosa, pessoa está de andador, eu tenho que tirar a cadeira de roda dela do carro. Perfeitamente, a gente tem que ter esse bom senso de entender que a pessoa parou ali para isso. Então se acontecer, né? Nesse ínter eu sou acometida, eu preciso descer, ajudar, um agrado que seja, e aí vocês vão entender. Não vai chegar e vai, não, você tá errado. Não, de maneira alguma. Diferentemente daquela situação que o condutor chega, seja ele profissional ou não, do transporte, e para em fila dupla, liga o alerta e fica dentro do carro. Isso não existe, isso é fila dupla. Ele estagnou o veículo dele na via, ele ficou por um certo tempo ali, ele está em fila dupla, ele está atrapalhando. Ele parou do lado de outro veículo, ele estacionou, afastado da guia a mais de 1 metro, ele está atrapalhando, ele está colocando os outros em risco. Né? Então aí já é uma situação infracional. Buzina. Porque assim, a gente aprende, principalmente na direção defensiva, você não pode sair buzinando, né? Que é um alerta, não é para você descarregar ali sua raiva, sua ira na pessoa, não. Mas assim, se o CMTT, vou falar o CMTT porque eu já estou inclusive caracterizada, então, se ele me vê, né, nessa situação, xingando, não sei o quê, eu posso ser autuada? Porque eu estou desrespeitando de alguma forma? Depende, porque a buzina é usada de forma bem rápida, bem singela, para divertir. Não aquela que você sai brigando, não, né? Não, de maneira alguma, não é para isso. Tem gente que... Eu ouvi uma vez uma coisa muito engraçada. O pessoal fala que você buzinou, você helicopteriza o seu carro. Né? Seu carro vai sair voando e vai passar por cima dos outros. Resolveu tudo com a buzina. Achei engraçado. Mas a buzina tem que ser usada de maneira bem salutar, bem sábia, para que não cause transtorno. Porque a gente já vive num mundo tão cheio de problema, tão estressante, tanta correria, tanto problema para resolver, e aí o cidadão passa buzinando. E aquilo ali é chato, porque às vezes chama a atenção das outras pessoas para você. Isso é verdade. Então assim, usar a buzina, tempos breves, só para divertir alguém de alguma coisa. Mas não enfiar a mão e achar que é o leiteiro da rua. Né? Com respeito aos nobres colegas aí. Mas é porque eles sinalizam, né? Porque eles realmente chamam atenção. A buzina realmente chama atenção. E justamente é para você sair mesmo quando eles buzinam, né? Diretor, qual a infração mais acometida no trânsito? Qual é? Com certeza é a velocidade. O excesso de velocidade. É mesmo? Seja ele em qualquer faixa dos 20, até os 20, entre os 20 aos 50 e até os 100% ou mais que 50%, né? Então, com certeza, nas nossas estatísticas, ela é o maior. Eu acho que também pela questão da fiscalização estática, né? A eletrônica. Sim. E muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento que os nossos semáforos quase todos têm aparelhos de fiscalização também de velocidade, e não só aqueles aparelhos que pegam avanço sinal ou parada na faixa. E agora eu vou fazer então uma pergunta. O senhor falou que a maioria, né? Ela já detectam possível dispositivo. Sim. Eu preciso ser informada, porque eu já escutei muito falar sobre isso. Toda vez então que eu estou me referindo a mim, eu estou transmitindo as perguntas das pessoas.
Eu preciso ser informada que ali existe uma sinalização, que eu posso ser autuada por isso? Eu preciso ser informada? Tem placa, tem algum lugar que eu preciso saber? Ou não? Primeiramente, todos nós sabemos que avançar sinal é infração de trânsito. Uhum. Salvo em aqueles casos em que existe uma permissão Uhum. explícita com uma placa de preferência à Sim. sua direita. Nesses casos, você pode entrar desde que não esteja outro veículo passando, né? Isso é uma alteração recente do Código de Trânsito. Mas avançar sinal é infração. Consequentemente, antes para que seja aplicado esse princípio aí da velocidade acima, exacerbada, antes do semáforo, naquela quadra, existe uma sinalização de velocidade, limite da via. Por exemplo, ali na Avenida Goiás, chegando na Avenida Contorno, se não me engano, ali é 40. Sim. Então, se você chegar com velocidade acima de 40 e passar mesmo no verde, você vai ser autuado por velocidade. Era justamente aí que eu queria chegar. Entendeu? Então, tem muitos semáforos na cidade que, por exemplo, a Avenida Brasil tem o sensor de avanço sinal, de avanço e parada em faixa. Isso. Mas a gente sabe que ali é toda 60. Toda 60. Você está consciente que tem que andar 60. Exatamente. Se você passar a andar 80 e você chegar, não, mas está verde e passar, você vai ser autuado por velocidade. Isso é muito importante, porque eu já ouvi pessoas falando, não, mas o sinal tá verde, mas aquela ânsia de correr, justamente, né, para alcançar o sinal, eu já fui multada ali. Justamente. Então ali tem o sensor, né, que detecta, acredito que seja assim que fala, e o meu momento que eu estou acima da velocidade. Porque eu deveria, no mínimo, respeitar 60 mesmo, porque ali é a avenida que corta, eu deveria, no mínimo, respeitar essa sinalização que é 60 e ponto. Sim, os condutores que forem observar isso aí, os cidadãos que forem observar isso aí, eles vão ver que sempre que tem o semáforo com esse sensor de avanço, ele vai ter uma placa de velocidade antes. Isso é o aviso. Isso é a legalidade da coisa, porque tem que ter uma... Você não pode simplesmente colocar lá, como era feito anteriormente, de a polícia rodoviária, ou agente de trânsito do DENIT, ou da antiga AGR, a GEPOP, se não me engano, de fazerem fiscalização com câmeras estáticas de tripé. Escondidas, e não colocavam, né? Sim, aí isso aí na época foi um fato muito revoltante. Então hoje não tem, então a gente não pode mais. Então. Não, de maneira alguma. Tem que ter uma sinalização avisando de que a velocidade da via é aquela. Não é? Aí o pessoal questiona muito, mas a PRF está lá, não sei, tal lugar fiscalizando. Mas com toda certeza, bem anterior àquele bloqueio da PRF, existia uma sinalização de velocidade. E aí você burlou porque você já estava correndo, inclusive. Justamente. Prestou atenção. E lembrando que os equipamentos deles são extremamente potentes, né? Pegam ali a 2 km de distância, se você tiver a 2 km, se você passar de 100, mas ela era 60, ele vai ter te pego já. Vai parecer, assim, um pouco... não é que vou falar puxa-saquismo, porque eu sou a pessoa que a favor completamente da sinalização. Seja por placa, porque eu senti na pele. Primeiro eu senti na pele, né? Sim. O que é uma pessoa não respeitar a sinalização primária, que foi o caso de avançar 60 e aí a pessoa está mais de 100. Então, você percebe-se que se você está numa via que é movimentada, que é pública, né? Que tem trânsito ali de ônibus, que desce pedestre toda hora, você é 60, você já passou de 80, você já está acima. Então, você imagina 100. Já. Né? Então, eu senti assim, muito na pele. Teve uma época que eu fiz uma campanha junto com a prefeitura e eu fui para o lugar de onde aconteceu tudo com meu filho, que foi na Avenida Brasil Sul. E a gente percebia como as pessoas elas não respeitavam 60. Né? E aí, na época, era desculpa, mãe, mas eu não sei que é 60. Mas, peraí, você aprendeu que é 60. Então, não pode usar uma desculpa para um absurdo desse, para dizer que você está correta andando de 100, 7 horas da manhã. Né? Porque... a pessoa tem, igual eu falei no começo, a pessoa tem que ter consciência das condições da via e das suas próprias. Se você está atrasado para o serviço, para consulta médica, com o filho na escola, tem que sair um pouco antes. E assim, eu sou completamente a favor. Eu sou completamente a favor da... Porque, diretor, eu posso afirmar para o senhor que as pessoas elas só sentem quando dói no bolso. A gente fica revoltado, igual o senhor falou, ou no coração. Porque assim, e no bolso eu vou dizer que às vezes é mais, porque no coração é o atingido. E no bolso é quem fez. Então, assim, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem a não respeitar mesmo e a culpar aquele que foi ferido. Como o senhor falou no começo, eu sou um monstro porque eu autuei uma pessoa que está fazendo errado. Só que aquele momento que eu autuei o A, o B me agradeceu, porque estava ferindo o direito do B. E a gente tem essa dificuldade de aceitar.
né? Justamente. Porque assim, ó, na época que aconteceu, eu paro até hoje, eu passo por lá todos os dias. Infelizmente, ele se tornou o meu trajeto. E não tem um dia que eu não passe ali que eu não fico tentando idealizar na minha cabeça. Como? Eu faço essa pergunta, te faço essa pergunta. Como que uma pessoa, 7 horas, 7h30 da manhã, consegue, porque o máximo que a gente chega ali é 75, aí você consegue passar de 100. Chega a ser, eu não consigo realizar que uma pessoa, 7 horas da manhã numa vida, aquela que é bem, ela é bem sinalizada. Ah, mas é porque esse trânsito de Anápolis é ruim, o engenheiro que fez o trânsito não sabe nem. Ok, a gente tem uns pontos problemáticos, temos, mas a avenida em questão, ela é sinalizada, ela é ampla, ela dá um momento para você parar mesmo, para você ter visibilidade e prosseguir. Então, como foi ali, já saindo de Goiânia para entrar aqui, eu faço esse trajeto, eu não consigo idealizar que uma pessoa consegue andar acima de 100 dentro de Anápolis. Hoje nós temos veículos muito potentes que alcançam velocidades muito altas e muito rápido, em poucos segundos, né? E ali naquela região, particularmente falando, é uma região que nós temos um asfalto bom. Muito bom, né? diga-se de passagem. Então, acho que isso facilita muito esse desembaraçar do veículo e alcançar uma velocidade muito alta. Nós tivemos uma maratona lá esse fim de semana e eu sempre faço um estudo da situação bem anterior, visito o local, embora eu conheça quase todos os locais da cidade, Sim. eu já sempre falo com meus agentes, vamos preconizar fechar em tal lugar, porque se fechar mais próximo é perigoso vir alguém em alta velocidade, não perceber a sinalização e aí passar direto. Você pensa aí comigo, 5, 6, 7 mil corredores, se pega ali, se atravessa, vai pegar 50, 100 pessoas, entre mortos e feridos, é um atentado. É um atentado. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E a gente sempre pede ao condutor que tome esse cuidado de não acelerar demais, que respeite a velocidade da via. Mas não tem nada. Eu já vi informações, por exemplo, a pessoa estava viajando com uma amiga dentro do carro, em estrada, em rodovia. E uma coisa perfurou o para-brisa do carro e passou, rente a cabeça dela, furou o de trás. Eles pararam num posto, foram olhar, eles não encontraram o que foram, mas o mecânico que olhou o carro falou, pode ser, tinha caminhão pertinho, pode ser uma porca, pode ser uma arruela, pode ser alguma pecinha. Que soltou de então lá. Você pensa comigo, se eu estou na velocidade muito alta e a pessoa me falou que estava na velocidade muito alta, isso aí é uma bala, é um projétil. Isso vai atravessar a cabeça da pessoa, do passageiro de trás, vai morrer e não sabe nem o que foi. Não sabe o que foi. Como que foi concebido o capacete? A partir de um acidente desse. Ninguém usava capacete. O cidadão amanheceu morto na beira da estrada com a perfuração. Certo? Foram descobrir o que era, acharam peça de carro, de caminhão dentro do crânio dele. Aí se instituiu que o capacete era obrigatório, porque pelo menos diminuía esse risco. Então nós temos situações, tudo que é feito na lei, ela passa tanto por um estudo... Que aconteceu alguma coisa anterior para chegar nisso. Justamente, ela é provocada. Cadeirinha para criança. Cadeirinha para criança. Nesse tempo todo de profissão, os acidentes mais tristes que eu já atendi, e não gosto muito de me recordar, são os que envolvem crianças, são os mais tristes. Eu já vi todas as coisas que você pode pensar, tem vários amigos aí do segmento de segurança voltado para o trânsito que vão falar a mesma coisa. Não é uma coisa boa. Ninguém sai de casa de manhãzinha pensando assim, hoje eu vou atropelar aquele ciclista, hoje eu vou bater o carro naquele muro. Ninguém pensa nisso. O acidente ele acontece, a infração ela ocorre pela nossa displicência momentânea, questão de 2 segundos. Você pega o celular, olha no que você olhou, você já andou 100, 200 metros, dependendo da sua velocidade. E é claro que o senhor está explanando muito bem, inclusive, a questão de acidentes. Não quando se assume riscos, que daí já não é um acidente. Igual a gente está falando, eu saí, me distraí, peguei o celular, descuidei, aconteceu alguma coisa, né? Aí acontece que se eu ingerir bebida alcoólica, entorpecente, qualquer outra situação que me tira do meu estado sóbrio, aí eu já assumi riscos, aí já não se torna, né, um acidente. Diretor, semáforo desligado tem acontecido muito, né, na cidade, tem acontecido com frequência. Tá desligado. Quem que eu ligo para alguém, vocês já ficam sabendo de imediato, vocês têm um controle que sabe onde funciona, onde não funciona, e aí eu posso falar com vocês avisando, como é que funciona essa parte? Esse controle ele é feito por nós mesmos, sempre que as pessoas se depararem com o sinal desligado, acionarem a CMTT,
telefone nosso é 3902-1729. É interessante porque as pessoas estavam até falando que não estão sendo atendidas, diretor. Essa é até uma questão de uma pessoa aqui, de um dos nossos seguidores, ela fala, eu nunca consegui falar no CMTT, eu tenho tentado constantemente. A gente tem que entender o seguinte, nós temos os operadores de rádio, que muitas vezes eles não podem almoçar na companhia. E mesmo que a gente deixe alguém lá próximo, uma secretária, uma pessoa próxima, ela muitas vezes também não vai poder atender a contento. Demanda, né? Às vezes até atende, mas não vai entender o que a pessoa está querendo de verdade. Repassa a situação. Mas, por exemplo, o que eu vejo muita reclamação, e é um sonho nosso e espero que a gente possa concretizar ainda, de ter essa central, não vou falar 24 horas, mas pelo menos todos os dias da semana, de sábado a sábado. Porque hoje nós temos um déficit em relação a essa central, haja visto quantitativo muito pequeno de agentes. Né? Então, muitas vezes as pessoas entram em contato no domingo, por exemplo, e nós não temos operador lá. Nós temos os agentes em campo, mas não temos um operador de rádio lá. Consequentemente, ele não vai estar atendendo esse telefone. Aí, o que acontece? O que a gente pede que as pessoas façam? Podem entrar em contato com o 156 da prefeitura, que eles vão repassar para nós através do sistema SEI ou através do Zap da prefeitura. Né? Mas também pelo 190, que é a Polícia Militar, nós temos uma convivência muito boa. E quando o quesito é trânsito, eles já sabem para quem deliberar aquilo ali. Muitas vezes o Corpo de Bombeiros também nos passa informação. Tá todo mundo cooperando. Justamente, tem fio caído na via, precisamos de amparo lá. Tem fio energizado, a gente vai. Particularmente falando sobre os semáforos desligados, acionem a CMTT, acionem a gente e acionem também a Equatorial. Porque muitas vezes nós temos tido o dissabor de energia acabar naquele local, de às vezes passar um caminhão e puxar um cabo, mas nós temos tido um desenrolar muito fácil, muito bom com a equipe da Equatorial, que tem dado um suporte legal nesse sentido. Sempre que nós estamos no local, eles também já estão. Então já chegam juntos, já faz... Praticamente. Tanto é que eles abraçaram até a situação desses cabos de telefonia, de internet que caem na via. Então é um trabalho em conjunto, né? Sempre. Normalmente é CMTT, polícia... seja quem for, Equatorial. Sempre. Hoje, em relação, por exemplo, às chuvas, né? A Anápolis sofreu bastante aí nos últimos anos com as chuvas. Hoje nós temos uma situação, não vou falar dominada porque você não domina a natureza. Com certeza. Tem que respeitar aí a vontade de Deus. Mas nós conseguimos cercar os locais com muita rapidez. Né? A Defesa Civil tem sempre trabalhado nesse sentido, e não é só a Defesa Civil, mas todos os órgãos que congregam a Defesa Civil. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, nós da CMTT e vários outros órgãos, monitoramento urbano. Então a gente tem sempre buscado solucionar esses problemas com velocidade. Né? Tem casos, por exemplo, essa semana está com uns 15 dias, arrebentaram um cabo no Jundiaí e passou a madrugada toda sem energia. Tá, Equatorial é isso que tinha que resolver? Beleza. Mas nós estivemos lá desde o comecinho para poder auxiliar. Para evitar que houvesse um acidente e tal. O resultado é notório. Não tem acidente em consequência disso. A gente tem sempre tentado chegar. Avisou, está sem energia em tal lugar. A nossa equipe semafórica já é alertada e já desloca. Muitas vezes o caminhão, para não demorar tanto o traslado, vai alguém de moto na frente. Eu já percebi. E aí chega a equipe para controlar o trânsito, chega a Equatorial, chega nosso pessoal de semafórica, já resolve a situação ali. Então tem sido muito salutar isso aí. Mas realmente, que precisa ser implementada mais medidas, que precisa ser melhorado o equipamento público para que se possa estar abraçando os requisitos, as requisições dos contribuintes nos fins de semana, nos dias de noite, sim. A gente tem, e sonhamos com isso, que esse momento vai chegar. Que isso melhore, né? Está em vias de ser colocado em prática. Porque, assim, já era pior, né? Está melhorando com a tecnologia, está melhorando de certa forma, a gente já vê uma melhora. Mas ainda que gradual, a gente já consegue, é notória essa melhora. Mas assim, vamos equiparar 2023, nós estamos em março, com 2024. Houve uma diminuição de acidentes por medidas preventivas, que seja em união com a DICT, com a Polícia Militar. O senhor acredita que em relação à estatística, houve uma diminuição de acidentes? O que acontece na prática é que a estatística de infrações, ela mostra que aumentou bastante. Bastante, a quantidade de infrações de trânsito. Consequentemente, nós também vimos que há um acréscimo de número de acidentes, que tem muitos acidentes que não são noticiados, que não são registrados. Que não deu vítima fatal e não normalmente não tem que ser investigado. Ali, né? Mas existe uma explicação lógica para isso. A Anápolis tem passado por um crescimento vertiginoso. Muitos empregos sendo gerados,
A infraestrutura tem sido melhorada, né? De uns anos para cá, a gente já te convida que a gestão municipal tem feito um serviço razoável no sentido de trazer uma melhoria de qualidade de vida, de estrutura para a cidade. Isso é fato. Diante disso e diante das expectativas que nós temos aí, né, IBGE e outros órgãos que investigam essas causas de estatística, eles nos dizem que a cidade só tende a crescer, que em até 8, 10 anos nós vamos ter pelo menos mais 100 mil pessoas aqui. Pode ser que não seja 100 mil, mas que seja 10 mil. Sim. Se você aumenta 10 mil pessoas numa cidade que precisa de se expandir, mais empresas... Que não tem, nesse momento, nem para onde agora. Assim, justamente. Né? Então, você vê que esse quantitativo de acidentes aumentando, quantitativo de multas aumentando, é em consequência da quantidade de veículos que nós temos aqui aumentada. Né? Porque, consequentemente, se a população cresce o número de veículos. Nós temos aí, se não me engano, 0,72 veículos por pessoa em Anápolis. É um dos mais altos do Brasil. Então, nós temos aí, tem muito veículo, carro, moto, caminhão? Tudo. Temos. Em consequência, nós temos muito uso das vias por esses veículos e também muitas infrações e o risco de muitos acidentes. Então, assim, na questão de estatística é por isso, porque teve esse aumento e com certeza vai abrangindo, aumenta a população, aumenta os problemas, vamos dizer, os problemas corriqueiros que tem muitos não noticiados. Quando que a gente pode chamar o CMTT, por exemplo, houve um acidente pequeno, não teve assim nenhuma vítima fatal, né? Não foi uma situação. Quando que o CMTT, a gente já tem que ligar para ele imediatamente? Quem é que aciona o CMTT? Isso depende muito. Os acidentes, antigamente a Polícia Militar atendia os acidentes, por exemplo, de viaturas oficiais. Hoje não atendem mais. Sei. A gente sempre vai ser chamado em locais onde haja vítima, onde haja um risco muito grande e iminente para a circulação, para o trânsito, né? Ou nas situações em que envolvam vítimas, de maneira geral. De maneira geral. Acidentes sem vítima. Você pode estar pedindo, sim, a presença nossa ou da Polícia Militar no local. Né? Da boa vontade, a gente vai estar atendendo na medida do possível. Tem situações que a gente pode chegar e avaliar, não, realmente aqui não precisa de intervenção. Mas tem situações que realmente precisa. Teve pequenos acidentes agora. Eu estou andando, eu atravessei naquele entre amarelo para vermelho, eu ainda não fui multado porque eu consegui pegar ali o amarelo. O outro veio no vermelho e acabou colidindo com a traseira do meu veículo. Eu devo fazer um BO, eu tento resolver ali mesmo e depois ele não vai arcar com prejuízo que possivelmente eu teria, né? Eu chamo o CMTT, eu chamo a polícia, eu devo fazer um BO sempre que tiver, mesmo essas coisas que eu entendo ser mínimo, eu preciso chamar? Sempre porque o boletim de acidente, ele vai estar te salvaguardando os seus direitos. Mas fui eu que bati, fui eu que não mantive distância. Mas pode acontecer uma coisa que decorra daquilo e a posterior. Vou te dar um exemplo. Isso. Já teve acidentes que nós atendemos, que a pessoa recusou atendimento do Corpo de Bombeiros, sentou no meio-fio, com meia hora de conversa, deitou pro lado e faleceu. Teve um caso recente aqui, inclusive, que a pessoa foi deambulando para casa, passou um dia, ela passou mal e internou e morreu. É verdade. Então, o acidente de trânsito, ele pode ser uma coisa continuada. Né? Não é que aparentemente eu estou bem. Não. Né? Às vezes a pessoa está com hemorragia interna, às vezes ele teve uma concussão. Entendeu? Exatamente. Então, às vezes, uma coisa que é boba pode se tornar uma coisa muito grave. Por outro lado, você tem os seus danos. Então, a pessoa te dá o telefone, te dá onde mora, onde vai arrumar, mas na hora do vamos ver mesmo, não posso te pagar. Por que é importante registrar? Para que você resguarde os seus direitos. E resguarde os seus outros Anota também. aí, gente. Vocês estão anotando, né? Resguardar os direitos, acho que é básico nessa situação, porque você teve danos, você tem esse desgaste aí de ter que passar por uma situação vexatória às vezes. Parei de responder, ali, tive que descer. E não pense que a pessoa não vai registrar contra você. Porque ela vai. Ela vai registrar contra você. Uhum. Por quê? Porque ela às vezes já tem essa mentalidade de resguardar os seus próprios direitos. Aí eu não quero gastar com aquilo. Eu registro, futuramente eu entro com a ação contra essa pessoa aqui porque ela causou esse dano no meu veículo. E nas pequenas causas também. De todo jeito, então, é interessante que eu documente isso. Em todo caso. Em todo e qualquer caso é importante que se registre o boletim de acidente de trânsito. Aí você recolhe informações do local, o endereço, tira fotos. Se tiver testemunhas, tenta pegar o nome, você aperta a pessoa, se a pessoa tem essa boa vontade. Troca seus dados, informações com o outro condutor. Primeiramente, olha, acho que a primeira situação que a gente tem que olhar, se tem vítima. Bateu, acertou o motociclista, né? Você foi acertado. Olha se você vai precisar de atendimento médico.
Eu acho que o primordial aí é preservar a vida. E nunca fugir. Nunca até que fugir, todo não esteja tentar, resolvido. não tentar burlar ali o processo legal, modificando o local do acidente, não sinalizando, porque a obrigação nossa é, em ocorrência de acidente, sinalizar o local, de pronto. Pronto. Se não tem vítima, a gente tem a obrigação de retirar os veículos da via. Aquele negócio da pessoa, que eu vou esperar a perícia. Foi só uma batidinha, amassou, arranhou a porta do carro. Não tem perícia. Não existe a visita polícia militar ali. Estaciona num canto seguro. Se os dois têm a condição de fazer um acordo, a Justiça Móvel de Trânsito pode muito bem ser chamada para ir lá nesse momento e fazer esse acordo já válido, homologado Diretor, pela Justiça. É onde eu ligaria pro móvel? Tem um telefone desse que agora eu não tenho. Mas eu vou aqui. deixar aqui pro pessoal, porque é Mas... importante, assim, essas coisas corriqueiras acontecem, né? A gente não tá livre disso. Então, assim, eu posso, então, chamar em qualquer situação, eu preciso me resguardar. E resguardar a pessoa também, né? De um certo modo, para que não aconteça, eventualmente, um transtorno maior que isso. Acho que o essencial aí é a gente preservar a vida, ver se tem Vida. vítima. Tá tudo bem? Tá tudo ok aí? Não, tá tudo ok. Mesmo que... E assim, evitar ouvir opiniões de terceiros. Tem sempre aquele curioso que tá ali, o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Manter a cabeça fria, acho que isso é essencial. Bom senso, né? Não exaltar. A gente não pode sair nem dirigindo e nem agindo com violência, que não é o correto. Né? A gente não vive esses tempos de barbárie mais. Então tem que buscar preservar o outro, da mesma forma que a gente quer que o outro preserve a gente. Né? Às vezes o cara bateu, mas ele tá com um filho pequeno dentro do carro, tá com a mãe doente. É isso. Então assim, a gente não é que vai estar eximindo ele de responsabilidade. Claro. Mas situações são situações. Então quanto mais tranquilamente você agir, a chance de dar certo justamente, o todo é muito maior. Com certeza. Com certeza. Não é porque aconteceu aquele fato ali que vocês vão virar inimigos. Isso é verdade. Aí aconteceu, a gente vai ter resolver da melhor forma para ambos, né? E vamos tentar melhorar, evitar, minimizar esse tipo de erro. Lógico. Né? Diretor, Maxilane, nós estamos caminhando para o fim. E assim, é realmente muito prazeroso quando eu consigo levar alguma informação para as pessoas. Então, do trânsito me enche muito, me acrescenta muito, porque todo mundo sabe que eu me envolvi muito com o trânsito. A gente até conversando um pouco antes, acontece algo para que a gente tome alguma decisão, né? Infelizmente, eu senti na pele as campanhas que eu venho feito, acho que o senhor nem sabia que eu vou lá pro local do acidente e que eu faço panfletos, entrego para as pessoas. Eu acredito que essa população, que assim como tem a Michelle, tem algumas pessoas em outros locais, acaba contribuindo de forma positiva pro trânsito, né? Então, assim, a gente está encaminhando para o fim do nosso podcast e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque, assim, foi um bate-papo tão enriquecedor. Mas antes eu gostaria que o senhor deixasse, eu vou abrir, assim, a oportunidade para que o senhor deixasse para os pedestres, para os ciclistas e para os motoristas, cada uma mensagem para cada um deles. Bom, aos pedestres eu gostaria de pedir que usassem com sabedoria, com parcimônia, tanto os passeios quanto as faixas de rolamento das nossas vias. Não atravessem meios de quarteirões, não transitem entre os veículos. Às vezes vem um ciclista, vem um motociclista ali que está mais despreocupado com as coisas, está longe, disperso, e pode ser que surja aí o dissabor, né? Já vimos aí óbitos e lesões gravíssimas de coluna em virtude disso, transitar entre os veículos. O corredor não deve ser usado, mas na prática a verdade é outra. Então utilizem as faixas de pedestre, sinalizem, façam de verdade a travessia e não fiquem ali titubeando se vai e se não vai. E andar sempre na calçada, é sim, esse próprio receio que o pedestre tem de atravessar, ele gera receio em quem está vindo de veículo, está conduzindo. Porque se você olha na pessoa, às vezes dá para você ver até a feição da pessoa, mas a pessoa está assim, vou, não vou, não vê. Fica indecisa. Aí quando você acelera o carro, a pessoa entra. Isso é muito perigoso, é muito complicado. Com certeza. Utilizar os passeios, andar sempre assim, segurando a mão das crianças, isso é essencial. Morro de medo de acontecer de uma criança virar o pé no meio-fio e cair de frente à minha moto. Então, assim, foi Deus que pôs a mão. É uma situação muito perigosa para ele, para nós. Então, segura a mão das crianças. Quando vocês virem pessoas de idade, tentem auxiliar na travessia. Pessoas que têm deficiência física, alguma necessidade especial, auxiliem na travessia. Eu acho que todo jeito que a gente puder fazer para auxiliar o próximo é válido. Né? Aos ciclistas, façam uso do capacete. Utilize o dispositivo de segurança ali, a joelheira, a cotoveleira. É feio? Cara, mas é necessário. Use as roupas adequadas para pedalar. Pedale chega a ser um EPI.
Sim, pedale sempre em fila, não tenta jogar o pessoal pro meio da pista, que isso é muito perigoso. Grande parte dos atropelamentos de ciclistas são por causa disso. Às vezes por causa de um gracejo, às vezes por causa de uma ultrapassagem mal feita, sem pensar. Utilizar isso aí, não andar sobre passeio porque tem pedestre andando ali, a bicicleta não tem essa prerrogativa. Lembrar os ciclistas que eles desmontados têm os mesmos privilégios que o pedestre. Mas se ele tiver montado, ele não tem, ele é um condutor de um veículo, mesmo que de propulsão humana, mas ele é um condutor. Sim. Né? E aos demais usuários da via que façam uso com sabedoria da via, dos seus direitos, dos deveres dos outros, motociclistas, os caminhoneiros, condutores profissionais e nós que estamos aí envolvidos no trânsito todo dia. Todo né? dia. Nós temos que lembrar que temos famílias nos esperando, temos um emprego nos esperando e que temos uma vida para viver. E não vamos acabar ali em questão de 1, 2 segundos, né? Que essa pressa não Justamente. tire, né? E é geralmente nesses 1 ou 2 segundos de bobeira que a gente ou comete uma atrocidade ou sofre uma atrocidade. Então, usar com sabedoria, vai devagar, sai mais cedo, não usa nenhuma coisa que possa alterar seu estado emocional ou psicológico. E sempre, sempre, sempre usar cinto, evitar celular, evitar uma conduta que possa gerar risco de dano aos outros. Exatamente. Então eu agradeço mais uma vez. Eu realmente estou muito satisfeita com o nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que a gente conseguiu transmitir. É uma missão, mais um episódio de uma missão cumprida aos nossos seguidores. E eu agradeço vocês. E a minha mensagem do dia é: ofereça sempre o seu melhor. O que as pessoas farão com isso é problema delas. Diretor, então é isso. Eu agradeço muito, pessoal. Um grande beijo. Obrigada pela paciência, pelo carinho de sempre. E até o próximo Transitando Vidas. Tchau!